Meu nome é Valeria. Tenho 35 anos, e para a maioria das pessoas, eu era uma heroína. Passei mais de uma década protegendo as ruas da cidade do México, um labirinto de concreto onde o perigo é tão constante quanto o trânsito e o barulho. Eu era a policial que não falhava, a que enfrentava o perigo de frente, a que tinha um instinto infalível para farejar problemas antes que eles acontecessem. Eu achava que sabia tudo sobre as leis, sobre o certo e o errado. Mas ninguém me preparou para o momento em que meu próprio coração quebraria a regra mais importante de todas. Para entender minha queda, você precisa entender minha vida. A rotina na cidade do México é implacável. Longas horas, sirenes estridentes, a tensão constante no ar. Mas para mim, era mais do que um trabalho, era minha identidade. Acordava todos os dias sabendo que estava fazendo a diferença, que estava garantindo que minha filha pudesse dormir em paz. Minha farda era um segundo pele, uma armadura contra o caos que nos cercava. Eu era uma muralha contra o crime, e essa era uma responsabilidade que levava muito a sério. Então ele entrou na minha vida. Ele era Héctor, 40 anos, meu novo parceiro de patrulha. Casado, pai de 2 meninos, e com olhos que pareciam carregar o peso de uma vida cheia de responsabilidades. No início, não havia nada além de respeito profissional. Éramos colegas, cumprindo turnos longos, conversando sobre os casos que tínhamos acabado de resolver, ou sobre os planos para o fim de semana. Eu, sempre com a cabeça na minha filha e na próxima patrulha. Ele, com a mente nos filhos e na esposa que o esperava em casa. Éramos como 2 pontos paralelos, seguindo a mesma rota, mas destinados a nunca se encontrarem. Mas a cidade do México é um lugar estranho. Naquelas noites em que as sirenes soavam como gritos no silêncio e as luzes neon se misturavam à escuridão, algo entre nós começou a mudar. Aquele respeito profissional foi se misturando com olhares mais demorados, um toque que demorava um segundo a mais, um sorriso que parecia esconder segredos. Havia uma tensão, um calor que não deveria estar ali, mas que crescia a cada patrulha. Eram os momentos em que o perigo nos unia, que a adrenalina da patrulha nos deixava mais vulneráveis. Eu tentava ignorar, me concentrar no meu trabalho, mas era como tentar apagar um incêndio com gasolina. A química entre nós era impossível de ignorar, uma força invisível que nos puxava um para o outro. Meus pensamentos sobre o trabalho começaram a ser substituídos por pensamentos sobre ele. Sobre a vida dele, sobre o que ele estava pensando, sobre o que ele sentia. Eu estava me perdendo, e sabia disso. Mas ao invés de frear, eu continuei. Valeria, tudo bem? Héctor me perguntou numa noite, depois de atender uma ocorrência particularmente complicada. Eu tinha acabado de lidar com uma situação de violência doméstica, onde uma mulher chorava de medo e seus filhos se escondiam no quarto. A cena me marcou, me lembrou da fragilidade da vida, da importância da nossa profissão. Mas na mesma hora, me marcou também a fragilidade do meu próprio coração. Eu olhei para ele, e por um segundo, esqueci de tudo. Estou bem, respondi, tentando manter a voz firme, mesmo sentindo o coração acelerado. Ele olhou para mim, como se pudesse enxergar além da farda, além da policial dedicada. Não era um olhar de luxúria, mas de cumplicidade, de entendimento. Ele via a dor, a solidão, o cansaço. E por um segundo, senti que ele era o único no mundo que me entendia. Você merece algo melhor do que essa rotina pesada, disse ele baixinho, e aquelas palavras foram como um tiro no peito. Elas ecoaram dentro de mim. Ele não estava falando sobre o trabalho, ele estava falando sobre a vida. Sobre a minha vida. E naquele instante, a linha entre o certo e o errado começou a se apagar. A negação que eu tinha mantido por meses desmoronou. Eu sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas o desejo era mais forte que o medo. Os dias seguintes foram um misto de tensão e desejo reprimido. Cada patrulha com Héctor se tornava um desafio para minha concentração. Eu sabia que ele sentia o mesmo, a eletricidade entre nós era palpável. Era como se estivéssemos em uma dança perigosa, cada passo nos aproximando da borda do precipício. E então, o momento inevitável chegou. Certa noite, após um chamado aparentemente rotineiro, estávamos parados numa rua deserta, esperando reforço. A adrenalina do serviço ainda pulsava em nossos corpos. O silêncio carregado, o cheiro de ozônio depois de uma tempestade, a luz amarela dos postes. E então, finalmente cedemos ao que vinha sendo construído entre nós. Foi um momento breve, roubado da realidade. Dentro da viatura que sempre foi símbolo da nossa autoridade, do nosso dever. O toque, o beijo, a entrega rápida, quase desesperada. Sabíamos o risco, mas era como se o mundo lá fora deixasse de existir por alguns minutos. O coração batia forte, misturando medo e prazer. Estávamos cruzando uma linha da qual não havia volta. Nunca imaginei que nossa transgressão pudesse
ser exposta de forma tão cruel. Algum tempo depois daquela noite, um vídeo nosso circulou entre os colegas da delegacia. Alguém havia filmado o momento dentro da viatura, sem nosso consentimento, sem compaixão, sem pudor. O vídeo era curto, granulado, mas inconfundível. Era a prova da nossa traição, a prova do nosso crime. Quando soube do vídeo, meu mundo desmoroneu. Não era apenas o medo do julgamento profissional, mas a vergonha e a dor de saber que as pessoas que eu respeitava agora me viam como um exemplo de traição e escândalo. A confiança que eu tinha conquistado com anos de dedicação desmoronou em um piscar de olhos. Hector recebeu ligações de casa. Sua esposa, que ele tanto amava e que eu tanto respeitava, chorava do outro lado da linha. Eu tentava explicar para minha filha pequena que a mamãe precisava ir trabalhar, mas a mentira pesava cada vez mais. O olhar dela, que antes era de admiração, agora era de estranheza, como se eu fosse uma estranha. E a culpa era a pior de todas as sensações. Logo, o departamento começou a agir. Fomos suspensos, sob investigação. Rumores se espalharam, manchetes começaram a surgir. O peso da exposição foi esmagador. Fui para casa e vi minha farda, meu símbolo de honra, pendurada no armário, empoeirada. Era como se a minha identidade tivesse sido arrancada de mim. A queda foi rápida e implacável. Perdemos nossos empregos, a confiança de nossos colegas e o respeito das famílias. A esposa de Hector entrou com um processo por danos morais, enquanto eu me afundava cada vez mais na vergonha e na culpa. As ruas que antes eram palco da minha coragem agora pareciam distantes e vazias. Sem farda, sem função, restou o vazio. De quem escolheu uma paixão proibida e pagou caro por isso. No silêncio dos dias, reflito sobre o preço da traição. Sobre o quanto um momento de fraqueza pode destruir anos de trabalho e sonhos. Sobre a solidão que fica quando tudo desaba. Eu sei que nunca mais serei a mesma Valeria que patrulhava as ruas da cidade do México. A farda, a honra, a vida que eu tinha construído, tudo se foi. E, por mais que doa, essa é a realidade que escolhi enfrentar. Inscreva-se no canal e ative a campainha, e fácil rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos para você. Inscreva-se no canal e ative a campainha, e fácil rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos para você.